Fala, torcedor, tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Vamos agora abordar sobre um assunto que irá deixar o torcedor rubro-negro intrigado. Um ídolo do esporte, pelo menos quem lota aeroporto, eu considero como um ídolo para a torcida, colocou o esporte na justiça cobrando 18 milhões, após declarações de amor, após informar que seria muito difícil colocar o esporte na justiça, que não conseguia. Parece que a mágoa bateu no peito e o arrependimento na mente e na consciência e cobra, além de 18 milhões, pensão vitalícia. Vamos comentar sobre tudo isto, quem é o jogador, qual a situação, neste vídeo após a vinheta. Fala, torcedor do esporte, todo mundo tá ligado no canal Multisport Show. Ontem surgiu uma bomba. Surgiu uma informação que pegou a todos de surpresa. Na verdade, um pouco, né? Porque antes mesmo de surgir a bomba, a informação que pegou todo mundo aí de calças curtas lá, o Pedro Maranhão, lá do Ené 45, publicou a informação dando a entender que este atleta iria colocar o esporte na justiça, e assim aconteceu. Pedro Maranhão acertou mais uma. Vamos dar uma lida aqui na matéria do Globo Esporte para vocês entenderem o contexto da situação. Abre aspas aqui para a matéria do GE. Everton Felipe aciona o esporte na justiça por um acidente de trabalho em ação de 18 milhões. Afastado dos gramados após nova cirurgia no joelho, Everton Felipe pede reconhecimento de acidente de trabalho, indenizações e pensão vitalícia. Esporte ainda não foi notificado. Esse é o título e o subtítulo. Vamos embora para o lead da matéria agora. Everton acionou o esporte na justiça do trabalho em ação com causa avaliada em mais de 18 milhões. Afastado dos gramados por conta de uma nova cirurgia no joelho, o meio atacante atualmente no Retrô alega que falta de suporte do esporte sobre uma lesão sofrida em 2022. No processo, pede reconhecimento de acidente de trabalho, indenizações por dano material e moral e uma pensão vitalícia. A ação foi protocolada na 9ª Vara do Trabalho do Recife durante a segunda-feira à tarde. Terça-feira foi expedida a ordem para a notificação do esporte. O clube, contudo, ainda não foi notificado oficialmente e ainda vai se posicionar sobre o caso. Acredito que a notificação deve chegar hoje na equipe do esporte. O esporte está em processo de recuperação judicial desde março e, por isso, aparece no sistema como Esporte Clube do Recife em recuperação judicial. Os créditos cobrados por Everton Felipe, portanto, são discutidos na esfera jurídica e, a depender do desenrolar do caso, eventualmente submetidos ao processo de recuperação judicial no clube. Ou seja, o Everton Felipe pode entrar também no processo de recuperação para ter uma negociação. Isso já dá a entender que os 18 milhões podem não ser 18 milhões e podem ser menos, muito menos, por conta da recuperação, ou se ele entrar em um acordo com o esporte, alguma coisa desse tipo, que possa acontecer aí, a depender do desenrolar da história. Everton Felipe deixou o esporte no ano passado e está atualmente no Retrô, mas afastado dos gramados após passar por uma nova cirurgia de ligamento cruzado do joelho esquerdo. O meio atacante havia passado pelo procedimento em 2017, mas, segundo o médico Luiz Marcos Braga, responsável pela nova cirurgia, Everton voltou a sentir dores após a retirada de um reforço extraarticular removido por uma infecção. Após tratamentos clínicos sem sucesso, optou por uma nova cirurgia, mas com a colocação do reforço. Ele deve ficar 8 a 9 meses em recuperação. Agora, entenda a parte do processo. Responsável pela elaboração da ação, o advogado João Augusto de Albuquerque Regis, explica que o caso se baseia principalmente na lesão sofrida por Everton Felipe no final de 2022, quando tinha a expectativa de renovar o seu contrato na Ilha do Retiro e não permaneceu. Mais ou menos, eu não preciso mais ler nada aqui. Veja só. A bronca, a principal bronca, está no fato do Everton Felipe ter acordado, entrado em um acordo com a direção do esporte, pelo menos de boca, tá? E a informação que eu tenho, é que Everton Felipe recebeu o contrato, assinou o contrato e o esporte disse, espera lá. Pelo menos é o que eu acho. Espera lá, aconteceu uma situação aí, não vamos renovar. Por enquanto, ficou cozinhando, ficou feito mosca de padaria, né? Arrudeando, e acabou que não renovou o contrato com o Everton Felipe. Nesse sentido, o atleta se sentiu, como é que a gente pode dizer, acuado.
E além disso, entrava em contato com alguns dirigentes, segundo o Everton Felipe, e não tinha retorno. Eu tenho informações, nós aqui do canal Monte Sport Show, eu não, nós aqui do canal Monte Sport Show, temos a informação que o Sport também tem algumas queixas a fazer do Everton Felipe, mas eu não vou entrar aqui neste ponto, porque a fonte mandou ficar calado. Disse que não era para falar nada sobre isso, mas são algumas coisas que o Sport tem sobre o Everton Felipe que pode até utilizar neste processo, não sei se utilizará, tá bom? Mas o Everton Felipe se sentiu acuado, se sentiu, como é que a gente pode dizer, não com todas as ações, ou seja, o Sport não estava ali a postos para cuidar do jogador, ou seja, não tratou ele da maneira que ele pensou que deveria ser tratado em relação à assistência médica, em relação a outros pontos, mas acredito que o principal descontentamento do Everton Felipe vai daí e da não renovação de contrato. Quem lembra, o Everton Felipe recebeu uma proposta do Portimonense para atuar no futebol português. O atleta, ao que foi informado por ele, recebeu uma proposta boa para ele, mas não boa para o clube. Então, por isso, ele decidiu continuar no Sport Clube do Recife com o adendo e com a informação que ele iria renovar o seu contrato. Eu não sei se o Sport não renovou o contrato com o Everton Felipe após essa lesão que ele teve no joelho. Uma lesão que dificulta a sua, como é que a gente pode dizer, a sua atividade no futebol. Dificultará também. Ele ficará de 8 a 9 meses fora, é um tempo gigantesco. Mas eu acho que a mágoa do Everton Felipe está relacionada até no seu desabafo nas redes sociais. O que ele publicou, o que ele falou em lives, enfim, do que aconteceu com ele de entrar em contato com dirigentes, não ter resposta, enfim, todos esses pontos. Eu acho que o Sport errou no processo de gerir esta situação. Não estou dizendo aqui há um errado, há um certo, nem nada. Mas não é o primeiro caso. Aconteceu com o Neilton, aconteceu com o Richelli revelou outros nomes também. E isso, galera, não trazendo já aqui um culpado, mas dá uma manchada no nome do Sport no mercado para um ou outro jogador. Porque o Sport leva a pancada, mas não, como é que a gente pode dizer, não revida nesse sentido de trazer algumas provas ou algumas coisas que ele achem como certo para ir contra o jogador. Então isso dá razão ao jogador. E o Everton, para mim, antes que alguém fale aqui, está mais do que certo de colocar o Sport na justiça. Não seja hipócrita. Se sua empresa não lhe pagar, você não tem como trabalhar de graça. Então não tem como você trabalhar de graça, mas não é o caso do Everton Felipe. Se você está doente, você necessariamente precisa ficar em casa. Ou se você é uma mulher e está assistindo aqui, você precisa tirar a licença maternidade, o tempo ali. E a empresa tem que continuar ali pagando, independente da situação. Mas este não é o ponto, eu só estou citando exemplos. O ponto é que o Sport não renovou com o Everton Felipe. E segundo ele, também foi negligente por conta da sua lesão. E está aqui o que a matéria fala, pedir em relação Tem uma lista completa, mas eu não posso colocar aqui. Sobre o Everton Felipe está pedindo cada valor a determinadas das situações. Mas o que ele fala também em relação a acidente de trabalho. E para mim essa pensão vitalícia funciona como, vamos dizer assim, um INSS. Quando você se aposenta por conta de uma lesão, de alguma questão. Acho que é o ponto. Eu acho que ele não receberá 18 milhões, acho que muito menos do que isso. Mais uma bronca aí para o Sport Clube do Recife. E, infelizmente, atrapalhou muito a carreira do Everton. Isso mexe muito com o mental. Alguém que está passando por um problema muito sério também. E eu considero isso, não vou ser negligente não considerar isso. E o cara, pra mim, o que ele mais gosta de fazer é jogar futebol. Pelo menos quem é jogador de futebol ama fazer isso. E ficar afastado durante um bom tempo. E na cabeça dele, acredito que o Sport é um dos principais responsáveis por isso. Não por essa nova lesão, mas por não ter tratado no começo como deveria. Pelo menos é o que ele acha. Enfim, é isto. Esta é a situação do Everton Felipe. Uma situação que dificulta aí o caso do Sport Clube do Recife. Enfim, um grande problema. Deixa aqui embaixo tua opinião sobre este caso. Além disso, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!